É hoje, a bola rola e como rola o Allianz Parque. Vamos falar tudo sobre esse jogão, no sentimento múltiplos. Vasco e, na verdade, Palmeiras e Vasco é o duelo da União Sinistra. Tudo isso em Fábio Mocha. Ele falando dessa gangorra de sentimento que o Diniz está provocado no torcedor vascaíno. Tudo isso desperta, vascaíno! Salve, salve, galera do Vascão! Bom dia para todo mundo. E é hoje a bola rola e como rola no Allianz Parque. Duelo que já decidiu o Campeonato Brasileiro, já decidiu o Mercosul. E com duas decisões, o vascaíno adora lembrar que saiu campeão. E hoje os dois times estão em realidades diferentes na competição. O Palmeiras brigando pela liderança com o Flamengo e o Vasco continuando pegar o elevador, né? Não, entrou em uma boa fase, querendo capitalizar com essa boa fase, ganhando posições na tabela de classificação. Bom, atualmente o Palmeiras é o terceiro colocado com 49 pontos, enquanto o Vasco é o 12º com 30 pontos. São jogos que não dá para relaxar nenhum dos dois, tá? Já que ambos precisam muito dos 3 pontos. Antes de continuar falando sobre o duelo, eu vejo muitos irmãos vascaínos dizendo: entrego o jogo Palmeiras para prejudicar o Flamengo. Bom, primeiro que não vai passar o Flamengo, que eles vão a 49, se vencer ele fica 2 pontos atrás do Flamengo, se o Flamengo perder para o Cruzeiro. Segundo, que o Vasco ainda não dá para relaxar em termos de campeonato. Uma derrota, uma vitória de quem está atrás, volta aquela agonia. Então, além, claro, da ética esportiva, o exemplo disso é o time de 92, né, jogou a última rodada da fase de grupos. O Vasco ainda tinha uma possibilidade de ir para a final do campeonato, né, embora do outro grupo, o Botafogo já tinha carimbado o passaporte para a final. Tudo indicava que seria uma final carioca, não se sabia se era o Flamengo ou o Vasco que faria a final com o Botafogo, se bem que o São Paulo e o Santos tinham remotas chances de classificação, né? Aliás, o São Paulo tinha, o Santos que era muito remota, e engraçado que Botafogo e Santos, anos depois, fizeram a final do Campeonato Brasileiro também, em 95. E os jogos foram quase no mesmo horário, parece que o Flamengo começou um pouquinho primeiro que o do Vasco. E o Vasco tinha que vencer e torcer para o Flamengo não ganhar do Santos para ir à final. Enquanto o Flamengo dependia de si, só vencer, classificava para a final. O São Paulo precisava ganhar do Vasco e o Santos tinha que ter uma combinação maluca de resultados para ir para a final. Saía os resultados dos jogos no Flamengo, a cada gol do Flamengo, a torcida cantava para entregar o jogo para o São Paulo. E o Vasco fez uma aula de ética, bateu o São Paulo por 3-0, não se classificou para a final, já que o Flamengo ganhou do Santos de 3-1, mas deu uma aula de ética, embora o torcedor queria que houvesse entrega. Então, esses três argumentos. Primeiro, que o Vasco precisa pensar em si mesmo. Segundo,
que em termos de tabela ainda não dá para relaxar em terceiro. A ética mesmo esportiva. Então, apesar de ainda, além disso, tem um campeonato longo pela frente. Então eu nunca vou concordar com esse tipo de argumento. Mas só uma breve opinião. Agora voltando para o jogo, então um jogo extremamente importante para os dois lados. E quem vencer vai ter uma moral para a sequência da competição, principalmente para o jogo do final de semana. E para falar do Palmeiras, nada melhor que o jornalista Matheus Leno. Fala aí, Matheus. Fala galera, meu nome é Matheus Leone, estou aqui para trazer a provável escalação do Palmeiras para o confronto contra o Vasco da Gama. O Palmeiras tem alguns desfalques devido a lesões que ocorreram no último jogo contra o Bahia. Vamos lá. No gol teremos o Everton. Na lateral direita, a primeira dúvida, provavelmente jogará o Giai, mas pode ser que o Kelvin entre em campo sim como titular do Palmeiras. Gustavo Gomes e Murilo na zaga e provavelmente o Piquerez. Piquerez foi substituído no primeiro tempo ainda no confronto contra o Bahia, mas treinou normalmente, então acredito eu que ele vá para a partida. No meio-campo, o primeiro volante do Palmeiras, Aníbal Moreno, e aí temos a maior dúvida nesse time para enfrentar o Vasco. Emiliano Martínez provavelmente será escalado como esse segundo volante, mas também o Abel Ferreira pode recuar o Andreas Pereira para fazer a função de 8 e botar o Facundo Torres lá na frente. Mas acredito eu que jogue o Emiliano Martínez. Aí, Aníbal e Emiliano Martínez. Lá na frente, o quarteto ofensivo que está sendo o destaque do Palmeiras nesse ano do Brasileiro. Andreas Pereira pela direita, Felipe Anderson pela esquerda e lá na frente, Vitor Roque e Flaco Lopes. Galera, já ao lado do Vasco, o técnico Fernando Diniz não poderá contar com Cuesta lesionado, um desfalque no time titular. E no banco de reservas, o desfalque do Matheus França também lesionado. Com isso, o treinador, por outro lado, terá a volta do Tietchan. Porém, o Lucas Piton, que estava com alguma previsão de retornar justamente contra o Palmeiras, não se recuperou a tempo e com isso o Comita seguirá improvisado na lateral esquerda. Já no lugar do Cuesta, o Lucas Freitas será parceiro do Robert Renan na zaga e o resto da equipe que o torcedor já conhece, com a entrada de Tietchan no meio campo, no lugar do Hugo Moura. Então, provável time do Vasco, então assim, Paulo Henrique, Robert Hernan, Freitas, Comita, Barros, Tietchan e Felipe Coutinho, Duno, Ryan e Vaete, serão esses 11 que iniciarão jogando logo mais lá no Allianz Parque, ao Fábio Bolsas. Ele falando, ligou pro Diniz e falou dessa gangorra de sentimentos que o Vasco vem tendo nesse Campeonato Brasileiro. Tem jogo que a torcida, a mídia, a crítica achava que o Vasco tinha chance de ganhar e perde. Jogos que o Vasco não era o favorito, ou vence ou não perde. E ele falou, vejam. Ô Diniz, puta que pariu, Diniz, o que você tá fazendo comigo? Eu não tenho emocional mais pra você, pra esse Vasco. Quando é pra perder, tu ganha, quando é pra ganhar, tu perde, ô caralho. Aí você me descaralha todo, que eu não tô preparado emocionalmente. Eu vou ver um Vasco e Cruzeiro, eu falei, vai ter uma goleada, vai se fuder. Aí ganha, aí vai pegar um Juventude fudido lá embaixo, perde, você me diz... Eu não sei mais o que fazer, cara. Você tá acabando comigo. Você peca de quem tem que perder e ganha de quem tem que ganhar. Se você inverte tudo, eu já não sei mais em quem acreditar, caralho. Eu já não
sei mais se eu compro uma passagem pra Alagoas pro ano que vem pra uma Série B, ou se eu compro uma passagem pra final da Sul-Americana do ano que vem, que você tá me dando esperança pra caramba, cara. Você tem que combinar um jogo comigo. Me liga antes, você não me atende nunca, me liga antes e você me avisa. Ó, Fábio, hoje a gente vai ganhar. Aí eu, porra, já fico mais legal, sossegado. Eu tô viajando, eu tô na casa do caralho, Diniz. Eu tô, porra, olha aqui. Eu tô numa Irlanda. Então, quer dizer, eu tô muito tempo à frente. Então... Galera, até às 6h30 da noite com a análise rápida da escalação. Na hora do intervalo, a análise rápida do primeiro tempo. Depois de repercutir tudo que rolar lá no Allianz Parque. Até mais.